Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, agora Mário Flávio está chegando aí, vai trazer os detalhes aí das chapas dos pré-candidatos a vereadores aqui em Caruaru. Você confere tudinho agora no cafezinho. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, Laís, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Pois é, né? Chegamos finalmente ao fim do prazo aí, né, para que as chapas de vereadores, principalmente, fossem montadas. Algumas surpresas, né? Por outro lado, algumas confirmações. Enfim, vamos fazer aqui um balanço, né, das chapas, né, para os nossos ouvintes. E a gente, na sequência, comenta, né? O prazo terminou, né, no último sábado, né, para que os pré-candidatos a prefeito de Caruaru, principalmente, né, falando aqui da nossa cidade, montassem as chapas aí. Algumas chamam a atenção, né, pela quantidade e os nomes competitivos que vão tentar chegar a uma das 23 vagas no Poder Legislativo para os próximos 4 anos, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Lembrando que a quantidade e a concorrência, né, lembra muito, né, aquele vestibular, né, que é bastante concorrido, né, que são aí, sei lá, 15, 16 vagas para uma. Não será fácil e o pessoal vai ter que ralar muito o pé, né, pedir muito voto e por aí vai. O prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro, que é do PSDB, montou 6 chapas, né, que estão para o PSDB, o PSD, o Avante, o PP e o Podemos, além do PRD. Os tucanos estão no tradicional chapão, né, que conta aí com os candidatos com maior potencial de votos. E lá estão, né, o presidente da Câmara, Bruno Lambreta, os experientes Leonardo Chaves, Lula Torres, que são os que têm a maior quantidade de mandatos, Ricardo Liberato e Edmilson do Salgado. Né, Ranilson, enfermeiro, também está por ali. Além deles, ainda estão Val Lima, médico da saúde, e o Nelson Diniz, que chegaram ao partido. Se fosse uma Copa do Mundo, seria o chamado Grupo da Morte, devido à dificuldade, né, que tem, né, para se eleger por lá. Lembrando que esse Grupo da Morte na Copa é quando tem as melhores seleções, que ficam todas praticamente num grupo só. No entanto, essa chapa aí deve ser a campeã de votos e eleger o maior número de vagas possíveis aí na Câmara de Caruaru para o ano que vem. Falando um pouco do partido Podemos, né, uma chapa com boas chances de também de eleger aí 4 até 5 vereadores. Ela conta com parlamentares que estão atuando na função e ex-vereadores. Destaque aí para Jorge Quintino e Carlinhos Jaceaca, que chegaram, além do irmão Ronaldo, né, que estão na Câmara de Caruaru, e o Maurício Caruaru, né, que já era um vereador que foi eleito pelo Podemos e seguiu no partido. Chegaram também Duda do Vassoural, Alisson da Farmácia, Sérgio Siqueira e Helena Oscar, todos ex-vereadores que chegam aí para compor, né, esse grupo do Podemos. Ainda nessa chapa aí, podemos literalmente destacar também o Laírton Vieira, a Roberta Costa, Emanuel Mendes, Suelane, Evinha, Gleice Kelly, né, Roquiane, também Adriele, professor Expedito e a Anacela. Então é uma chapa que consideravelmente vai ter uma boa votação aí e eleger alguns nomes interessantes. Olha, agora o assunto mais polêmico do fim de semana veio mesmo, né, após a filiação da vereadora Aline Nascimento ao PP. Isso mesmo, ela tinha dado, né, o nome ao Avante, inclusive foi ao ato de filiação, fez foto e tudo mais. Quando foi aos 48 do segundo tempo, a Aline acabou se filiando por meio da internet ao PP, inclusive foi ao Recife e fez foto lá com o Lula da Fonte, né, que é o presidente municipal da legenda lá na capital pernambucana. A saída dela do Avante, ela gerou um estresse muito grande dentro do partido, né, porque tira uma vereadora que tem um potencial interessante de votos, cerca ali mais ou menos 2.000 votos, e gerou um problema, né, porque quando você tira de uma chapa
uma candidata que tem cerca de 2 mil votos, você praticamente, né, você tira uma vaga dessa chapa. E aí quem estava no Avante, né, quem está no Avante, reclamou bastante ao presidente Ivan Calado dessa mudança, mas não parou por aí. O pessoal do PP, né, que veio a convite do Anderson Corrêa, também reclamou bastante, a turma ameaçou uma rebelião, mas no fim todo mundo acabou ficando no Avante e no PP, mas o certo é que a decisão de Aline Nascimento se filiar ao PP acabou gerando um desconforto muito grande dentro das duas legendas, o Avante e também o PP. E Zé Queiroz, candidato, montou o segundo maior número de chapas para concorrer aí na eleição. Ajudado pelo filho articulador político Vôner Queiroz, conseguiu montar 5 blocos com PDT, republicanos, a federação, né, que tem aí o PT, o PV, o PCdoB, o PSB e o PMN. O PDT é a chapa mais competitiva e chega com nomes interessantes. Entre eles, 2 vereadores, Fagner Fernandes e o Mano do Som. O Mano, que inclusive era da base de Rodrigo Pinheiro e veio apoiar Zé Queiroz, mas também conta com ex-vereadores que têm, né, potencial. É de Jailson da Caro Forró, Tafarel, Wagner de Santa Rosa, Rogério Menezes, inclusive já foi presidente da Câmara, Demóstenes Veras, que é sempre um vereador atuante quando está na Câmara, e também o Kiko Beltrão, que já foi, além de vereador, secretário em algumas ocasiões do próprio Zé Queiroz. Então, sem dúvidas, é uma chapa interessante. A federação, né, que é formada aí por PT, PV e PCdoB, também terá candidatos aí com bastante potencial e que de repente podem, né, eleger nomes, né, para que possam aí compor, sem dúvida nenhuma, uma frente de esquerda. Estão aí nessa federação Léo Bulhões, Edilson de Sem Terra, que bateu na trave e quase era eleito, Gilberto de Dora, Lucimário, professor Carlos Silva, Rafaela Barcelos, Margarida Ferraz, Paulo Morato, que é produtor cultural, Gustavo da UJS, Samara Oliveira, né, Cátia Flávia e Marcos do Povo. Então são esses aí os principais nomes dessa federação, né, que é formada aí por alguns partidos. O PSB também montou uma chapa, viu? E terá alguns nomes, inclusive gente que estava com o Bolsonaro. Isso mesmo. Além do Douglas Sintra, né, que foi presidente da Sudene no governo de Bolsonaro e ex-senador da República, também estão na chapa do PSB o ex-conselheiro tutelar Gil Bobinho, também o Enio e o Luciel Emerson, que era ali assessor, né, do deputado federal Fernando Rodolfo, e agora vem para o PSB disputar essa vaga de vereador. Já o Republicanos e PMN prometem surpreender. Republicanos ficou aí com o delegado Eric Lessa, que montou uma chapa aí, né, com nomes aí, né, que ele veio guardando as 7 chaves, mas acabou aí filiando todo mundo de última hora e montou essa chapa também. Pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade, Armandinho do Acordeon, conseguiu montar, né, uma chapa, né, com 2 legendas, Solidariedade e Democracia Cristã. Democracia Cristã vai ser mesmo mais para compor, né, porque não foi divulgado nenhum nome aí para fazer parte dessa legenda. Mas o Solidariedade, ela conta com nomes como Fábio José, que disputou a eleição para prefeito de Caruaru em 2012, né, também tem Clóvis do Luiz Bezerra Torres, né, o Iron da Canjica, Suene de Gonçalves Ferreira, Vanessa do Zé Liberato, Sargento Eloy e Pedro Bezerra. Lembrando que Pingo Barros e Eduardo Mendonça estão na direção da Democracia Cristã, mas não serão candidatos. Então essa foi a chapa aí montada pelo Armandinho. Também outra chapa é do PL, né, que vai ser apoiada aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e terá como pré-candidato a prefeito o deputado federal Fernando Rodolfo. Montou uma chapa que pode eleger 1 ou 2 nomes. As maiores apostas estão com Silvio Nascimento, Fábio da Saúde, Pastor Etervaldo, também Williams Alecrim, né, que é filho do saudoso vereador Alecrim, Pierson Leite, que é ex-vereador, Presbítero Marquinhos, Ninho do Povo, Pedro Serafim, Gabriel Câmara, esses 2 aí são da juventude, né? Luiziane Delgado, pastor Luiz Frazão, pastora Natália Regis, Zé Maria Brasileiro, que acabou se filiando de última hora, mas na última eleição ele teve mais de 1.100 votos, e aí Holanda da Rocha. Então uma chapa sem dúvidas aí, né, também que deve, né, causar aí e ter, quem sabe, 1 ou 2
eleitos. Outra chapa boa foi montada pelo pré-candidato a prefeito do MDB, o Toninho Rodrigues. Ele que conseguiu filiar vários ex-vereadores e também manteve a base, né, da chapa do MDB na eleição passada. Lembrando que 2 vereadores acabaram saindo do MDB, o Carlinhos Jaceac e o Galego de Lages, mas eu diria que Toninho conseguiu recompor bem aí, né, com a Edna do Hospital, Romildo Oscar, Sivaldo Oliveira, Louro do Juá, todos esses aí ex-vereadores, né? Também Micaias Costa, Dorival da Borracharia, Vanderlei da Saúde e o Neto Salles. Então é uma chapa aí com potencial para eleger 1 ou até mesmo 2 vereadores, como foi no pleito passado. Restam ainda algumas vagas, né, que são do União Brasil. Lembrando que o União Brasil ele ainda não decidiu se vai para Zé Queiroz ou Rodrigo Pinheiro. Mendonça Filho quer levar o partido para o Rodrigo Pinheiro e o outro deputado, né, o Fernando Filho, quer levar o partido para Zé Queiroz. Eles vão definir mais na frente. Mas sem dúvida a União Brasil conseguiu filiar alguns nomes. Entre eles estão aí a vereadora Cátia das Rendeiras, também o Adriano do SAMU, o ex-vereador Jajá, o radialista Dilson Oliveira, entre outros nomes que estão aí nessa chapa do União Brasil, que com certeza aí também deve eleger 1 ou 2 vereadores. Lembrando, né, que União Brasil, como eu disse, vai ter essa dificuldade aí, né, de montar uma chapa. Mas ele também teve Vicentinho, professor Marcos Galvão, Dorinha do Vassoural, né, Dilson Oliveira, como eu já falei, né, o Tássio Ferreira, né, o professor Lucivan, né, além do José Ismael do Alto do Moura, Tiago também, enfim, uma chapa aí bem interessante, que é montada pelo Rafier, que acabou perdendo espaço na legenda, mas ele, sem dúvidas, conseguiu montar essa chapa, né? 2 siglas, uma de direita e outra de esquerda, que não conseguiram montar mais chapas, são o PSOL, que tem inclusive como pré-candidato a prefeito a Michele Santos, mas não conseguiu montar uma chapa, e o PSOL, lembrando que é uma federação. Além dele tem o partido Rede, né, que passou por uma confusão muito grande em outras eleições, mas não conseguiu montar chapa aqui, e também o Partido Novo, que tinha uma chapa aí montada basicamente com 24 nomes, mas de última hora os nomes acabaram migrando para outros partidos, e aí houve um esvaziamento do Novo, que acabou ficando sem os 24 nomes para disputar essa eleição. Então, Laís, esse é um panorama aí de uma chapa. Eu diria que, a grosso modo, os partidos que estão apoiando o prefeito Rodrigo Pinheiro, eles formarão a maior bancada aí das legendas, mas sem dúvidas Zé Queiroz também conseguirá um bom número de vereadores. No mais, as outras chapas são as chapinhas que a gente considera, formarão aí de 2 a 1 vereador, né, e com certeza estarão com representatividade na próxima legislatura. Os vereadores atuais terão um trabalho muito grande para se manterem nos mandatos, né, já que as chapas ficaram competitivas, e a gente sabe que a eleição de vereador é a eleição mais difícil de todas, né, porque todo mundo conhece alguém que é candidato ou tem um parente que é candidato e sempre promete o voto, e na hora H fica difícil decidir em quem votar. E claro, a gente vai acompanhar, porque ainda algumas pessoas podem, aos 48 segundos tempo, desistirem aí, né, de como dessa eleição. Daqui a pouco, numa cidade, eu falo das majoritárias, né, como ficaram as majoritárias, né, quem pode ser vice de Rodrigo Pinheiro, quem pode ser vice de Zé Queiroz, quem pode ser vice de Toninho Rodrigues, do Armandinho, e como fica a situação também de Fernando Rodolfo, do União Brasil e de outros partidos. Eu volto com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.